Que Deus abençoe vocês. E hoje eu já queria falar sobre isso, então tenho essa oportunidade de estar aqui. E eu queria falar sobre oração não respondida. Por exemplo, não que não seja respondida, mas uma oração que a gente ora a Deus pedindo uma resposta. Não sei se já aconteceu isso com você, e a resposta que a gente espera demora de vir. E a gente fica frustrada, ansiosa também, pensando que Deus não está ouvindo as nossas orações. Pensando que Deus até esqueceu da gente. Porque quando Deus não faz algo que pedimos, Ele demora em responder, em fazer o que a gente quer, a gente acha que Deus não está ouvindo a gente, que Deus esqueceu da gente e que Deus até abandonou a gente. Mas às vezes a resposta que Deus dá não é aquela que a gente quer. Olha o que diz em Lucas 18, versículo 1, e a gente se frustra. Mas Deus nunca deixou de responder as nossas orações. Por mais que Ele não responda do jeito que você quer, do jeito que a gente quer, mas Ele responde. A gente que não sabe esperar. A gente que acha que Deus, às vezes, a gente, não digo todo mundo, mas às vezes, a gente se frustra e acha que Deus, quando a gente ora, em 1 minuto Deus tem que falar com a gente, Deus tem que dar a resposta, porque se não dá, a gente acha que Deus esqueceu, que Deus abandonou, mas não, é no tempo dele. Na Bíblia diz que há tempo para tudo, há um tempo determinado para tudo, diz na palavra de Deus. Eu não sei aonde, mas diz. Diz em Lucas 18, versículo 18, capítulo 18, versículo 1. Diz assim, ó. Jesus também lhes referia uma parábola sobre a necessidade de orar sempre e não desfalecer. Orar sempre, não desfalecer e não desanimar. Porque às vezes é difícil, porque eu acho que tem uma área na sua vida que você já orou tanto e parece que o que você quer nunca consegue. Sabe aquele sonho que você já contou para Deus que quer? Que você tem esse sonho, mas esse sonho parece que tá tão demorado de chegar. Aí você se frustra, será que vai acontecer? Será que é a vontade de Deus? E você fica na dúvida. Então aqui diz a necessidade de orar. Sempre. Orar sempre. E não desfalecer, não desanimar. Dizendo, havia uma cidade que não temia a Deus. Havia numa cidade um juiz que não temia a Deus e nem respeitava homens. Também havia naquela cidade uma viúva, a qual ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra meu adversário. Ele não quis por algum tempo, mas depois disso disse dentro de si, ainda que eu não tema a Deus, nem respeite a homem, contudo, porque esta viúva me molesta, far-lhe-ei justiça, para que não continue e me esgote a paciência. Então estava ali aos pés dele sem desistir, pedindo que fizesse justiça contra o adversário dela. Então ela estava aos pés dele pedindo,
até que ele falou isso. Ainda que eu não tema a Deus, nem respeite a homem, contudo, porque esta viúva me molesta, far-lhe-ei justiça, para que não continue e me esgote a paciência. E disse o Senhor: ouve o que disse o juiz injusto. Acaso Deus não faria justiça a seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite, embora Ele pareça demorado em respondê-lo? Vou ler de novo. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite, embora Ele pareça demorado em respondê-lo? Então, você pode clamar a Deus. Você pode clamar a Deus dia e noite. E mesmo assim parecer que Ele esteja demorando em responder você. Mas aqui fala, acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite, embora Ele pareça demorado em respondê-lo? Por mais que Deus, às vezes, pareça demorado em responder às nossas orações, Ele fará justiça. Se aqui fala que Ele fará, Ele não é homem para mentir. Ele não é Deus de mentir. E nem filho do homem para que se arrependa. Por mais que você tenha defeito, falha, Deus ele não se arrependeu, não se arrepende em ter escolhido você, em ter chamado você. Deus não se arrepende. E você que ainda não agarrou a fé em Deus, Deus ele tá te chamando. Deus ele não quer que você vá ao encontro dele só de ir à igreja, como se fosse um ritual, como se fosse uma religião. Você ir à igreja, voltar à igreja, ir à igreja, voltar à igreja e não fazer dele seu Senhor e Salvador. Deus ele não quer isso. Mas por que tem tantas pessoas, tem tantas pessoas fazendo isso? Mas Deus está falando com elas. E Deus está falando com você, comigo. Por mais que a gente já tenha uma intimidade com Deus, a gente não é melhor do que ninguém. Tem pessoa que acha que cristão é metido. É a novela que eu tô assistindo, Apocalipse. Tem algumas frases meio assim. Mas não é. Alguns são. Não tô aqui pra julgar. Mas não é que é metido. Às vezes você até pensa que é metido, mas não é. Porque às vezes a gente julga pela aparência. A gente vê a pessoa fechada e a gente julga. Só que Deus não julga. Deus ele não julga você. Deus não tá pra te julgar. Então por mais que você até ore, aí você fala, Deus não responde a oração. Deus não existe. Então é verdade o que me falaram, que Deus não existia. É verdade o que falam, que Deus não existe. Não é porque ele não respondeu a sua oração hoje que ele não exista. Não é porque ele não respondeu a sua oração de ontem. Não é porque você não significa que ele não exista. É porque é o tempo dele, não é o nosso tempo. Por mais que ele demore ele em responder a nossa oração,
Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite, embora Ele pareça demorado em respondê-lo? Por que Deus demora em responder? Porque não é o nosso tempo. Às vezes o tempo de Deus é outro. E Ele sabe o que é melhor pra gente. Ele sabe o que é melhor pra você, pra mim. Então não pensa que Deus não exista só porque Ele não respondeu a sua oração. Só porque você falou com Ele em um dia e você não viu nada acontecer. Por exemplo, Deus, eu quero, por exemplo, um carro. Aí você fala pra Deus que quer isso, que quer um carro. E você espera o carro descer do céu pra você. Não vai acontecer isso. Você vai ter o quê? Que batalhar pra ter aquele carro. Deus, ele pode até demorar em responder a sua oração, mas ele vai responder. É difícil ter calma. A gente fica frustrado, a gente fica ansiosa, porque a gente quer porque quer que Deus responda ainda do nosso jeito. Mas Deus, ele vai te responder de outra maneira, ainda vai ser muito melhor do que você quer. Talvez você tenha um sonho. E aí você já contou esse sonho para Deus e esse sonho nunca chega. Você contou para Deus no ano de 2018. Esse sonho nunca chega. Você tá contando para Deus, contando. Continue contando. Mesmo que ele demore. Tá demorando de responder. Mas vá contando. A cada dia que passa, vá contando para Deus o sonho que você tem. Porque ele vai trabalhando. Agora, se o sonho não for da vontade dele, vai acontecer alguma coisa. Ele vai falar, ou através de alguém, ou você vai perceber que aquele sonho não é de Deus. Mas se for, ele vai trabalhar. Você vai contando para Deus, ele vai trabalhando. Não do jeito que você quer, ainda melhor do que você quer, porque Deus nos surpreende. A gente quer uma coisa, Deus nos surpreende com coisa melhor. Então Deus quer te dar algo muito melhor do que você está pedindo. Então por isso que Ele está trabalhando, por isso que Ele está demorando. Ou porque não é a hora de te dar. Porque talvez o que você quer vai te afastar dele, ou você vai empinar o nariz, vai achar que... Não sei. Deus tem um propósito para tudo. Mas ore sempre, mas não desanime, porque você vai orar, mas às vezes a resposta não vem imediato. Às vezes a gente fica frustrada. A gente, então não vou orar mais, não, porque Deus não responde a oração. Deus responde sim. Deus responde sim. E aqui está comprovado que responde. Em Lucas 18, 1 ao 8. Leia. Eu já li aqui, mas leia mais uma vez. Se você tiver a Bíblia em casa. Talvez você nunca pegou nessa Bíblia que você tem. Mas leia. Deus vai falar com você novamente. Aí aqui diz no 8. Digo-vos que logo lhes fará justiça. Digo-vos que logo lhes fará justiça. Se a gente orar sempre e não desfalecer, não desanimar, digo-vos que logo lhes fará justiça. Mas quando vier o Filho do Homem, que é Jesus, achará fé na terra? Será que ele vai achar fé na terra? É a gente que decide. Ter fé. Confiar. Difícil confiar. Quando a resposta que a gente quer não chega. Mas Deus pede isso. É difícil, mas
Se a gente pedir forças a Deus, Ele vai nos dar. Que Deus abençoe você.